Amados, eu tenho todos os domingos pela manhã dado um estudo no livro de Efésios, mas neste dia Deus resolveu mudar tudo, então não vou dar o estudo hoje, deixo para o domingo que vem, se assim Deus permitir também, mas eu creio que nós precisamos muito mais do que seguir uma tabela, uma linha, né? Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar, aquilo que Deus quer produzir nas nossas vidas. Então ele me deu um texto para estar ministrando, eu vou estar lendo o texto, falando um pouco do texto, daquilo que Deus tem para nós nesta manhã, neste dia. Então abra comigo Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas 7, verso 11. Quero dar um tema para a mensagem de hoje, e o tema é Encontrando com a Vida. Lucas 7, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Querido, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida de todos nós. O momento que Jesus realiza um outro milagre, um grande milagre. Ele ressuscita o filho único de uma viúva. A palavra de Deus logo no início, no verso 11, pelo menos na minha versão NVI, diz logo depois. Algumas versões dizem que logo no dia seguinte aconteceu isso. Jesus estava em Cafarnaum e ali aconteceu um grande milagre. Uma multidão começa então a seguir Jesus. Sempre seguiam, mas eles ficaram ali admirados com aquilo que Jesus fez e o poder de Jesus. E para a gente entrar nessa história, eu quero te levar a pensar o que aconteceu antes, porque uma grande multidão estava seguindo Jesus por causa disso. A palavra vai dizer de um milagre que um centurião experimentou ali entre os seus, um servo. O centurião não esteve pessoalmente com Jesus. Um centurião pediu aos religiosos da época, os judeus, para falarem com Jesus. Era um centurião que tinha tanta, vamos colocar assim, moral, prestígio no meio judeu, porque ele havia construído uma sinagoga para os judeus. E ele chega então para os judeus que não tinham ali poder nenhum e diz: olha, pede a esse tal de Jesus para ele curar o meu servo. A Bíblia diz que era um servo muito estimado do centurião. E o que acontece, querido, que os líderes judeus, eles precisavam agora ir até Jesus e foram. E eles chegam e falam: Jesus, por favor, vai até lá, porque ele é muito amado no nosso meio. Você imagina isso, um centurião, alguém que era romano, a qual o povo odiava, detestava, mas era alguém amado, a ponto dos próprios religiosos da região irem até Jesus. Já engoliram ali um pouco do orgulho de procurarem Jesus, os religiosos da época. Mas por causa daquele homem, eles foram a Jesus. E Jesus então resolve ir. O centurião fica sabendo que Jesus estava indo, então de repente ele manda um outro servo. E o servo vai até Jesus e diz o seguinte: olha, o meu senhor disse que ele é um homem de autoridade. Ele é alguém que tem toda a autoridade, porque ele delega a um homem, vai, faça isso, e aquela pessoa faz. Então ele disse: não precisa nem vir na minha casa, basta uma ordem tua, uma palavra tua, e ele será curado. Querido, imagina isso. Jesus diz: eu ainda não encontrei fé desse tamanho ainda em Israel. Mas Jesus libera uma palavra, e a partir daí, o seu servo que estava doente voltou a estar 100%. A notícia se espalhou. Jesus agora está indo a uma cidade, passando por uma cidade, estava na porta de uma cidade chamada Naim. Ele já demonstrou a autoridade que ele tem espiritual.
E aí o texto nos diz que ele foi a essa cidade, seus discípulos e uma grande multidão estão o seguindo. Ao se aproximar da porta da cidade, eu quero que você pense o que estava acontecendo. Jesus acabara de mostrar toda a sua autoridade espiritual, quem ele é, e de repente ele está ali diante da porta da cidade. Por que isso? A porta da cidade era um lugar, querido, onde praticamente os negócios ali importantes eram feitos, mas principalmente os juízes, aqueles que tinham grande autoridade para julgar as causas, estavam ali na porta. Quando nós olhamos Provérbios capítulo 1, verso 20 a 21, como também Provérbios, se eu não me engano, capítulo 8, nós vamos perceber as falas, ali de Salomão a respeito da porta das cidades. Vamos dar uma olhadinha, só para que os irmãos possam ver. Provérbios 1, 20 a 21 diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Era comum então na porta da cidade ter o juiz e as causas eram apresentadas e julgadas. Então diante da porta estavam aqueles que tinham toda a autoridade na terra. Na porta estavam aqueles que tinham autoridade para julgar e para determinar ali, a condenação ou a justificação daqueles que estavam ali apresentando as suas causas. Mas agora chega Jesus com uma grande multidão, que eu quero pensar na caravana da vida, porque eles estavam passando, trazendo cura, restauração e vida. E aí do outro lado está vindo uma outra caravana, a caravana da morte. Uma grande multidão acompanhava uma viúva, e essa viúva estava enterrando seu único filho. Querido, que tragédia! Era uma tragédia, primeiro, porque não tinha um INSS da vida, não tinha uma previdência para sustentar, e a lei dizia que o filho, na ausência ali do pai, deveria cuidar da sua mãe. Era uma obrigação. E o que nós percebemos, querido, que seu único filho agora estava morto e ela estava enterrando. Então Jesus, na caravana da vida, ele para na porta, diante daqueles que tinham toda a autoridade, e encontra a caravana da morte. Jesus aqui começa a demonstrar que apesar de que existem aqueles que têm autoridade aqui na terra, existe alguém que tem toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. Querido, eu estou aqui hoje em nome de Jesus para te lembrar que nós estamos na caravana da vida. Eu quero te lembrar que nós estamos com aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. Jesus, então, ali nesse momento, ele faz, digamos, com perdão da palavra, um espetáculo. Vira ali algo que um grande testemunho para todos, diante de juízes, diante daqueles que estavam na cidade para serem julgados, diante da multidão que estava na caravana da morte, diante da multidão da caravana da vida. Jesus chega naquele momento e começa a tratar da situação. Nós precisamos, querido, entender que como nós estamos na caravana da vida, onde a gente passa, a gente precisa promover a alegria, a gente precisa promover a paz, a gente precisa promover a cura do Senhor, a gente precisa promover a glória de Deus, porque o final de tudo isso diz que houve grande temor e louvor a Deus, todos ficaram cheios de temor e louvor. Aonde passarmos, independente do problema, da crise, se nós vamos encontrar com caravanas da morte, isso quer dizer de problemas, circunstâncias, nós temos o autor da vida, nós temos a própria vida diante de nós. Querido, eu preciso te lembrar daquilo que diz João 14,6, ele não é apenas o caminho, não é apenas a verdade, mas a Bíblia diz que ele é a vida, e aonde ele está, as coisas precisam acontecer. E nós temos o autor da vida do nosso lado, nós estamos sim caminhando na caravana da vida, apesar de muitas vezes vivermos momentos difíceis. E eu quero pensar, querido, que muitas vezes, mesmo vivendo na caravana da vida, a gente pode por algum momento estar caminhando na caravana da morte. E aí eu quero pensar nessa caravana da morte, essa viúva chorando, mas de repente, diz o texto, quando ele se aproxima ali da porta da cidade, se deparam com aquele cortejo fúnebre. O verso 13 vai nos dizer, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Querido, Deus tem visto aquilo que temos passado. Não há dúvidas que Deus, ele tem estado
presente nas nossas vidas, Ele tem visto o que cada um de nós tem passado. E Deus, Ele se compadece dos seus. Deus é um Deus de compaixão, de amor, de graça. E você precisa entender que mesmo diante das dificuldades, Ele está ao seu lado. E é interessante, querido, que naquele momento, Jesus chega simplesmente e diz, não chore. Fácil falar, não é verdade? Muitas vezes a gente olha na Bíblia algumas coisas e a gente fala, Senhor, parece tão fácil. Espera no Senhor, ai, parece tão fácil. Entrega tudo diante dele e espera. Meu Deus, parece tão fácil. Aquela mulher, querido, ouviu apenas isso. Se compadeceu dela e disse, não chore. Ela tinha motivos para chorar. Ela já era viúva, já tinha perdido o seu marido. E agora perdeu o seu único filho. Mas Jesus chega, querido, e diz, não chore. Para aquela mulher entender que Deus estava ali para mudar a vida e a história daquela mulher. A se aproximar, Jesus disse, não chore. E a primeira coisa, querido, que nós precisamos fazer, se estamos por engano ou vivendo um momento na caravana da morte, é enxugar as nossas lágrimas. É ter uma atitude de parar de ficar lamentando, reclamando e murmurando. Tem muita gente, querido, que ainda não parou nesse tempo de quarentena para entrar realmente no lugar secreto, como já cantamos, e viver algo a mais no Senhor. Só reclama, só murmura, só chora. Querido, nós estamos na caravana da vida, mas se por acaso você se encontra na caravana do choro, é o momento de você parar de chorar. Eu creio que aquela mulher, sem entender muito, mas com certeza ela via que junto com aquele homem chamado Jesus, havia uma multidão. Ela provavelmente já tinha ouvido muito a respeito de um homem, o Filho de Deus, que estava fazendo algo tremendo ali. O texto diz que Jesus então se aproximou. Para mim esse é o melhor momento. É quando a gente percebe a aproximação do Senhor. Querido, nós precisamos desse tempo abrir os nossos olhos espirituais e contemplar o agir de Deus em meio ao caos. Essa semana recebi 2 testemunhos de irmãos nossos. Um foi ontem mesmo. O irmão chegou aqui, estávamos eu, o diácono Emílio ali embaixo, esperando o pessoal dos jovens aqui, o Pedro, o Gabriel, a Carol, para a gente sair, visitar alguns idosos, levar ali uma palavra, um louvor. E antes dele chegar, chegou um irmão e disse assim, pastor, eu tenho visto a mão de Deus. No momento de dificuldade dessa pandemia, eu estava desempregado, eu fui empregado no meio dessa pandemia, onde todo mundo está perdendo. E ele falou assim, eu tenho visto Deus agindo, Deus socorrendo, Deus trabalhando de uma forma na minha vida. Eu falei assim, Deus está se aproximando dos seus. Deus está se compadecendo, Deus está dizendo, ei, calma, não chora, ele se aproxima. Uma outra irmã disse, olha pastor, em uma semana Deus fez coisas tão grandes, eu choro de alegria de ver a mão do Senhor conduzindo. Como isso tudo pode acontecer? Como? Não tem explicação a não ser Deus agindo na minha vida. E as pessoas têm percebido, querido, em meio às dificuldades, a presença de Deus. Deus tem se aproximado dos seus. Talvez você esteja nessa caravana da morte, vivendo um tempo de choro, mas eu estou aqui para te dizer nessa manhã, Deus tem se aproximado. Aquieta o teu coração, busca o Senhor, perceba o quanto Ele tem estado perto de cada um de nós. Jesus se aproximou, querido, e agiu. Diz o texto que Ele tocou no caixão. Ele toca no caixão. E a nossa oração, querido, é que Ele toque naquilo que está morto em nossas vidas. A nossa oração é que Deus venha realmente produzir uma mudança profunda em cada um de nós. Talvez algo que a gente já deixou ali morrer dentro de nós. Talvez a nossa fidelidade, talvez a santidade, talvez o primeiro amor, talvez uma sensibilidade de realmente perceber esse agir, talvez a falta de discernimento foi embora, talvez ao longo da nossa caminhada alguma coisa morreu e a gente precisa dizer, Senhor, me toca de novo, Senhor, toca na minha vida, toca na minha história, toca no meu casamento, toca nos meus filhos, como foi aqui, que tocou no caixão daquela pessoa que estava ali completamente, querido, sem vida. A nossa oração é toca, continua tocando, querido, eu não sei você, mas eu tenho, quando eu avalio a minha vida, áreas que eu preciso dizer, Senhor, eu preciso ainda melhorar nisso, eu preciso estar aqui mais focado nisso.
Nós temos falado sobre família, querido. Mas esse mês inteiro eu percebi que a gente não falou de um grande mal que temos visto acontecer. Já falei outras vezes. Que é o bendito, amado das nossas vidas, o celular. Ele tem sido um destruidor muitas vezes. Ele é bênção. Nós nos comunicamos, nós estamos vendo culto, nós recebemos mensagem de ânimo, nós usamos para gravar, para mandar, fazemos tudo com isso aqui. Mas a gente acorda, já não falamos mais com Deus primeiro. A gente vai ver as mensagens, ver se alguma coisa aconteceu. A gente vai dormir, a gente está com isso aqui. Né? E tantas vezes deixamos de ter um tempo precioso com a família, seja com os filhos, com o cônjuge, ou até mesmo com o nosso Deus, por causa disso aqui. Talvez a gente precise dizer hoje, Senhor, toca na minha vida. Toca, produz algo, produz vida. E o que aconteceu? Quando Jesus tocou naquele caixão, diz o texto, e os que o carregavam pararam. Jesus aqui, querido, fez algo tremendo. Para alguns historiadores, alguns acreditam que Jesus tenha tocado no morto. Os judeus, eles colocavam que quando uma pessoa tocava no morto se tornava impuro. Mas na visão de Jesus, o que ele tocava se virava vida. Então não estava morto na visão de Jesus. Quando nós lembramos, no capítulo 5 de Lucas, um leproso vira para eles: Jesus, se você quiser, eu posso ser curado, eu posso ser limpo. Jesus disse: eu quero. Ele foi e tocou no leproso, que era proibido na época. E aquele homem leproso ficou curado. Quando nós olhamos aqui, o próximo capítulo, capítulo 8, Jesus está na casa de Jairo, e aquela menina que estava morta, Jesus a tomou pela mão e chamou, e ela ressuscitou. Nós não sabemos, mas o fato é que a atitude de Jesus chegou e parou tudo. A caravana da morte parou. É naquele momento que tudo parou. E é um momento na nossa vida, querido, que tudo tem que parar. É um momento na nossa vida que Deus tem que dizer: para, porque é um momento de conserto. É um momento que Deus diz: chega. Chega da morte, chega daquilo que é ruim, chega daquilo que não tem vida. Eu cheguei para mudar. Jesus parou tudo. Querido, permita Deus parar, e Ele parou o mundo dessa vez. Ele não parou apenas uma família, uma igreja, uma cidade, um país, Ele parou o mundo. E nós precisamos olhar, querido, para Jesus e ver aquilo que Ele está falando e aquilo que Ele quer fazer. Permita ser parado por Deus. Quantas vezes Deus já nos parou? Quantas vezes, e muitas delas, Ele só conseguiu nos parar quando chegamos ali no fundo do poço. Mas quando Ele para, é porque Ele quer trabalhar. Jesus então disse, quando a caravana parou: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus deu uma ordem ao morto. Ele poderia ouvir, querido. Estava morto. Ele poderia ter algum tipo de reação? Não. Mas aí que entra a grande autoridade de Jesus. Diante da porta das autoridades da lei, diante de uma multidão da vida e da morte, Jesus para tudo e libera uma palavra de vida. Ele está dizendo: levanta-te. Querido, em nome de Jesus, que essa palavra se aplique na minha vida e na sua vida neste dia. Levante-se para a vida. Levante-se agora em nome de Jesus, deixando para trás tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que tem lhe paralisado, tudo aquilo que tem tirado a sua alegria, tudo aquilo que tem produzido em seu coração tristeza e tem te paralisado. Muitos e muitos amados do Senhor estão aí apavorados, entristecidos, perturbados com aquilo que pode acontecer. Querido, nós estamos na caravana da vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Precisa haver paz no nosso coração, claro, fazemos a nossa parte, sim, nos preocupamos em relação à nossa higiene, sim, mas as nossas vidas continuam diante do nosso Deus. A Bíblia fala que até os fios de cabelo, Deus sabe quantos cada um tem. Isso é só para ilustrar, querido, que Deus nos conhece, que Deus está conosco, que Ele está diante de nós. Então, em nome de Jesus, neste dia, levante-se. Não fique prostrado, não fique agindo como uma pessoa que já morreu, que está ali debilitada, mas que em nome de Jesus haja alegria, haja, querido, em nome de Jesus,
paz na sua vida, que você possa se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero caminhar agora contigo, mesmo diante das dificuldades, eu vou viver em paz, eu vou viver com fé, eu vou viver com alegria. Então enxugue as suas lágrimas. O resultado dessa palavra, o jovem, verso 15, algumas versões está lá, o morto, né? Mas já não era mais morto. O jovem sentou-se e começou a conversar. A primeira coisa, querido, que esse jovem, após voltar para a vida, ele começou a conversar com Jesus. Isso nos mostra que os nossos ouvidos precisam estar atentos àqueles que promovem a vida. Os nossos ouvidos têm que estar atentos àquilo que vai gerar vida em nós. Fico imaginando a conversa de Jesus com aquele jovem. O que será que Jesus disse? Quais os conselhos de alguém que acabou de voltar da morte? Alguém que foi ressuscitado, de repente Jesus começou a conversar. Querido, Jesus tem algumas coisas que Ele quer dizer e Ele vai dizer só para você. Existem momentos da nossa vida que Jesus ele vai falar apenas contigo. Por mais que a gente creia que Deus pode usar pessoas para falar conosco, por mais que a gente crê que a palavra de Deus fala conosco o tempo todo, às vezes a pessoa não sabe nem que está sendo usada por Deus, mas ela lê um versículo, ela canta uma música, era uma resposta daquilo que a gente estava precisando, mas existem coisas que Jesus quer falar diretamente ao seu coração, para a sua vida. Coisas que Deus quer contar e você precisa estar ali disposto e aberto a ouvir. Logo depois disso, diz o texto, Jesus o entregou à sua mãe. Há uma entrega. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Mas por que Jesus era um jovem, já não era uma criança? A mãe com certeza estava do lado, foi a primeira coisa que Jesus falou: para de chorar. Ele se aproxima do caixão e fala. Por que havia uma necessidade de colocar? Jesus o entregou, é como se Jesus estivesse pegando na mão, entregando ali para a mãe. E querido, claro que na minha visão, Jesus está falando aqui ainda de autoridade. A necessidade de caminharmos debaixo de uma autoridade. Quem era a autoridade ainda dele, como ainda não tinha ainda constituído família, era um jovem, ele está dizendo: olha, você está debaixo da autoridade da sua mãe. Você precisa estar aqui, você precisa viver aqui. E como nós, querido, como homens e mulheres de Deus, pessoas espirituais, nós precisamos entender esse princípio da autoridade de Deus, a qual Deus mostrou na porta da cidade para toda a multidão e para aquelas pessoas, mas também entender o princípio de autoridade dentro da família, respeitando o pai, respeitando a mãe, respeitando os líderes da igreja. Como é importante a gente entender, Jesus pega ele e entregou a sua mãe para os cuidados, para o trato, e o resultado, como eu disse, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. É interessante, querido, porque muitas vezes nós não compreendemos essa palavra temor. Muitas vezes a gente vê na Bíblia: não temas, não temas, não temas, mas a gente vê que a gente precisa ter temor de Deus, né? E a gente às vezes confunde o temor com medo, e precisamos entender o que é esse temor. Esse temor, querido, é um respeito. Esse temor, ele fala que nós estamos conscientes do poder e da glória de Deus, daquilo que Ele pode fazer, e por isso nós nos submetemos a Ele. Não era um medo do mal, mas é um medo, não de que a gente vai sofrer algum dano, mas é um respeito, o medo de errar, um receio de não viver aquilo que Deus tem para nós, e por isso nós vivemos com o temor de falhar, o temor relacionado então ao respeito. É difícil trazer uma definição, porque nos próprios dicionários, eles se confundem no sentido de que há uma linha tênue onde a gente vê medo relacionado com temor, mas ao mesmo tempo de respeito, e o entendimento de acordo com a palavra de Deus. Nós entendemos que é essa reverência diante de Deus, o desejo de não errar, mas de respeitar e de viver, e louvavam a Deus. Querido, nós precisamos ter mais tempos ainda, dentro da nossa casa,
de banhar o nosso ambiente de um louvor ao Senhor. Coloca um louvor abençoado na sua casa hoje. Não precisa botar muito alto para o vizinho reclamar, porque ele vai se sentir no direito de botar o dele alto também. Mas coloca suficiente para que você possa estar adorando, os seus possam estar adorando. Transforma aquele ambiente, edifica o ambiente da sua casa, louvavam a Deus. Eu fico imaginando agora, a caravana da vida e a caravana da morte, que agora experimentou a vida. Mas todos aqueles que estavam diante da porta, e todos testemunhando uma ressurreição. O temor do Senhor veio, aquele sentimento de respeito, de gratidão, de reverência, e diz, e louvavam a Deus. Querido, começou uma grande adoração. O povo louvando a Deus agora se mistura, já não tem mais caravana da morte, agora só tem caravana da vida. É o momento de juntar aquela porta, os portões daquela cidade começam a ferver de exaltação, de glorificação ao nome do nosso Deus. As coisas começaram ali, diz que por toda a Judéia e regiões circunvizinhas se espalharam as notícias sobre Jesus. Uma adoração produzida que veio realmente lá do interior e saiu ao encontro dos céus. E eles diziam, Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio a favor do seu povo. E aí eu fiquei pensando hoje cedo, que tantas vezes a gente vê a necessidade da fé. E a fé, ela faz parte, o justo viverá pela fé. A fé é o que move o sobrenatural. Mas muitas vezes a gente percebe, querido, a soberania de Deus. Muitas vezes a gente percebe o quanto Deus se compadece dos seus e por causa disso, Ele está ali para agir. Você não viu a viúva pedindo milagre, você não vê a viúva ali, falando, Senhor, eu não tenho fé, eu não acredito. Jesus nem perguntou para ela se ela acreditava ou não. Aqui nós percebemos a soberania de Deus dentro do agir nos seus. E é uma coisa linda, querido, porque aqui, diferente de um centurião que demonstrou total fé e experimentou, essa mulher ela não fez nada. Essa mulher ela só contemplou o agir de Deus. Existem momentos, e isso é maravilhoso da parte do Senhor, porque realmente ninguém explica Deus. Deus ele não é tão limitado a ponto de alguém explicar. Quando nós olhamos o próprio Jesus, todos os seus milagres foi de uma forma diferente. Cada um ele agia de uma forma justamente para que ninguém tornasse isso uma doutrina. Ah não, para fazer o milagre tem que ser assim assado. Não, uma hora era falando, uma hora era tocando. Cada momento, uma hora ele cuspia no chão, outra hora, era uma diversidade de formas do agir de Deus. E aqui nós percebemos, querido, a soberania de Deus. Que força essa mulher tinha? Nenhuma. Que fé ela demonstrou? O texto não nos diz. Não sabemos nem se ela tinha parado mesmo de chorar. Ela só ouviu, não chore. Jesus estava ali dizendo, não chore. Mas o que percebemos é mais uma vez um ato soberano de Deus sobre o seu povo. Em nome de Jesus, querido, você precisa nessa manhã entender que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus tem toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra para promover o que Ele quiser. Ele tem se compadecido do seu povo, Ele tem estado com cada um de nós, mas é um tempo de clamarmos dizendo, Deus, continue se aproximando, me leva ao encontro da vida, me leva a viver isso. Então, querido, em nome de Jesus, como diz o texto, levante-se para um novo tempo. Que neste dia, querido, fique marcado por uma retomada de confiança no Senhor, pela alegria do Senhor no seu lar, por um tempo de grande louvor e temor diante daquilo que Deus tem feito. Pastor, eu estou vivendo a caravana da morte. Pastor, só tem choro dentro da minha casa, só tem tragédia dentro da minha casa. Eu ainda não estou conseguindo viver esse momento, querido. Deus está se aproximando da sua vida e nós temos a plena convicção de que Deus vai agir poderosamente em você. Mas é um tempo de você experimentar Deus parar, de você se levantar
e permitir que Ele te toque